Paz seja convosco, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vou colocar aqui a câmerazinha para filmar aqui. Estamos aqui diante de uma feira. Alguns comércios aqui ao redor, bares. Pegar o Evangelho de Cristo, a ordem foi dada. De ordem dada, deve ser cumprida. Vou pegar aqui meu... Toda vez eu esqueço do meu protetor do microfone. Se eu não usar isso aqui, já sabe, isso não vai chegar um certo momento que não sai nem som mais do megafone. Saudações de paz, que a paz esteja contigo, a paz seja convosco. Jesus, ele disse: bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as suas palavras, sabendo, pois, que o tempo está próximo.
Mais do que felizes são os que ouvem, os que praticam as palavras de Deus, porque o tempo está se aproximando. A Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar e para corrigir, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus para toda boa obra. Se alguém não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, seja considerado anátema. O anátema, ou seja, o mesmo que maldito. Aqueles que não consideram as palavras de Jesus, a Bíblia diz que são o anátema. Estou aqui com a Escritura aberta na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, onde está escrito: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivam segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado toda a vida faziam a vontade dos gentios, andando em suas dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acha estranho não correr de junto com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, como já está próximo todas as coisas, sejam sóbrios, vigiem em oração, mas sobretudo tende a ardente caridade para uns com os outros, porque assim cobrirão multidões de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros e sem murmurações. E cada um administre o dom que o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo as palavras de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Essas são as palavras de instrução, de exortação, de advertência para os que vivem impiamente, loucamente no pecado. As palavras de Deus são verdadeiras instruções de vida para os que vivem em suas obras pecaminosas, para que o homem possa abrir seus olhos e despertar-se da cegueira espiritual. Está escrito assim: Cristo padeceu por nós na carne, ou seja, Jesus sofreu por nós na carne, no corpo. A Bíblia fala: assim como Cristo padeceu por nós, também amai-vos a Ele ardentemente. Já que na carne Jesus levou consigo o aguilhão do pecado, a Bíblia fala que também deve ser crucificado seus desejos carnais, seus desejos pecaminosos também devem ser crucificados. Uma religião não resolve o problema. O dizer e confessar que crê em Deus não resolve o problema. Mas Jesus, ele disse: se alguém diz que crê nele, deve andar como ele andou.
E se alguém for falar segundo, Jesus fale segundo as palavras do Senhor Deus, para que ninguém se encontre errante pela terra, como inimigos de Deus, como dispenseiros da salvação, porque a realidade é que muitos são dispenseiros da salvação, estão rejeitando a salvação por causa da sua ignorância, do seu orgulho, do seu prazer no pecado. Mas a palavra do Senhor nos adverte, a Bíblia te adverte a se arrepender, a deixar os seus pecados, a tornar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia te conscientiza, nos conscientiza dos danos a qual os seus pecados trarão. A Bíblia traz a consciência qual será o destino de todos os imorais, todos os perversos, todos os adúlteros, todos os sodomitas, todos os mentirosos, todos os avarentos e idólatras. A Bíblia adverte que as suas consequências virão, e essas consequências virão no inferno, aonde padecerão para todo sempre. Apenas a palavra do Senhor te alerta, nos faz um alerta, para que nesse tempo em que vivemos, possamos viver retamente diante de Deus e não cegamente. Para que nesse tempo em que vivemos, possamos viver sobriamente diante de Deus e não honestos loucamente, embriagados por aí na noite, como se na verdade estivesse tudo bem, ou na verdade um dia você vai deixar esse corpo para prestar conta com Deus. Não se esqueça que um dia todos deixarão esse corpo para prestar conta com Deus. E se o grande problema é que as pessoas que estão se embebedando, estão se embriagando com o pecado, com adultérios, prostituições, fornicações. O grande problema é que quando deixar esse corpo vai ter que prestar conta com Deus. Mas a Bíblia adverte para estar preparado. Muitos se fazem de inocentes, sendo conhecedores da verdade. E sabemos que nenhum, o qual conhece a verdade, ele é isento da culpa do seu erro. Não são considerados como inocentes, os quais uma vez foram alertados, os quais uma vez conheceram a verdade, não são isentos da culpa do seu erro. Por isso a Bíblia fala, para que no tempo que vos resta na carne, não vivam mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse tempo ele é passageiro e há de passar. Assim como um passageiro entra outrora no ônibus e tem que descer, outrora você vai ter que descer no ponto final, e esse ponto final será o inferno, ou pode ser o céu, depende de sua escolha. Depende a quem você vai decidir servir. Um dia, tudo nessa vida passa. O problema é quando você chegar no ponto final e você descobrir que na verdade você tomou um caminho errante. Você escolheu conscientemente trilhar pelo caminho do erro, ou seja, o pecado, a vida imoral, as suas bebedeiras levarão a um terrível juízo, trará a dor da condenação eterna. Por isso a Bíblia fala, se hoje ouve a palavra do Senhor, não sejam ignorantes, não endureçam o vosso coração como fizeram no tempo antigo, mas se arrependam. Deixe o homem seus maus caminhos, disse o profeta Isaías. Deixe o homem seus maus caminhos. Torne-se ao Senhor Deus. O livro de Pedro fala no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai dizer, ainda que alguns tenham como tardia a promessa do Senhor, mas Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas antes que todos cheguem ao arrependimento e o conhecimento da verdade e possam assim se salvar. Deus é longânimo. Esse é o motivo de nós estarmos
vivos pela terra, de estarmos de pé. Esse é o motivo ao qual Jesus ainda não veio ao arrebatamento para a destruição do mundo, para buscar os eleitos, porque Deus é longânimo. Como assim? Deus é longânimo. Deus, Ele tem dado ao homem tempo. Por causa da misericórdia, Deus tem dado ao homem tempo, para que assim, se arrependendo, possam alcançar a salvação e possam obter em seu coração arrependimento, vivendo em temor. E pelo que a Bíblia diz, é isso que nós devemos fazer diante de Deus: ter temor, viver em temor, não andando segundo suas vontades. A Bíblia fala que nós não devemos andar segundo as vontades do coração. E temos vários motivos a qual a Bíblia se refere, o porquê não devemos andar segundo o nosso coração. Primeiro, ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Existe um caminho único que leva ao Pai. Ou seja, não são todos os caminhos que levam a Deus, e não são todas as religiões em que Deus se manifesta. Aliás, não encontro nenhum versículo na Bíblia Deus se manifestando em alguma religião. Mas Deus, Ele se manifesta aos verdadeiros adoradores, os quais o buscam em espírito e verdade. Goiânia pouco tem disso, dos verdadeiros adoradores. O que mais tem são idólatras, porque na verdade nunca conheceram a Jesus Cristo verdadeiramente para serem livres. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele deu tempo para que o homem possa buscar, para que o homem possa encontrar, para que assim, porventura, tateando em meio à escuridão, o homem ele possa encontrar a luz. E a luz ela veio ao mundo. Porém os homens amaram mais as trevas do que a própria luz que é bendita. Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e quem andar em luz jamais andará em trevas. A palavra do Senhor fala na carta aos Coríntios: quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito para todo sempre. A luz veio ao mundo, Cristo é a luz. Porém os homens rejeitaram a luz, ou seja, rejeitaram andar com Cristo. As pessoas não estão se importando em dar ouvidos às palavras de Cristo. Ou seja, a luz veio, mas as pessoas não querem saber da luz. Querem viver em trevas, em seus pecados. Querem viver errantes por aí, adulterando e se embebedando. Amam viver de tal forma tenebrosa. Porém a Bíblia fala que isso aconteceu porque, como rejeitaram a verdade, ou seja, rejeitaram a Cristo, a luz, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E assim Satanás cegou o entendimento de tantas pessoas que não se conta, que não dá para poder descrever. Tantas pessoas cujos quais estão andando errantes pela terra, os quais o seu entendimento está obscurecido e cego para que não compreenda a verdade de Deus. Uma geração que diz que a Bíblia está adulterada, outros dizem que a Bíblia não precisa ser levada em conta, outros dizem que a Bíblia são apenas letras escritas por homens analfabetos. O mundo verdadeiramente cego, vivendo impiamente, sem querer temer a Deus, arrumando várias desculpas para não temer a Deus, para não dar crédito à verdade, estão errantes caminhando para o inferno. E quem está guiando é o próprio diabo, está guiando o seu entendimento, obscurecendo o seu entendimento, para que assim não possam buscar a Cristo. A luz não está no terreiro de uma macumba, a luz não está na Umbanda, não está no Exu. Jesus é a luz do mundo.
tudo que se manifesta oposto ou contrário que a Bíblia diz é, na verdade, o puro engano e heresias destruidoras. Jesus ele fala, eu sou a luz deste mundo e quem anda em luz jamais andará em trevas. Certamente Exu não é a luz, somente Jesus é a luz. Certamente Exu não é o caminho, porque está escrito em João 14, versículo 6, que Jesus é o caminho. E a verdade, Jesus fala em João 17, versículo 17, é a tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. Então a verdade não é minha. Não existe a minha verdade, não existe a tua verdade. Na verdade, nenhuma delas levará ao céu, mas sim à condenação. Toda verdade particular, ela tem um fundo de mentira. E sabemos que somente Jesus é a verdade. Logo, uma verdade baseado numa religião não é uma verdade, mas é uma mentira disfarçada. É uma mentira romantizada. As gerações estão romantizando as mentiras do espiritismo, do catolicismo, algumas mentiras dadas pelo protestantismo, mas na verdade Jesus ele aponta que somente a palavra de Deus é essa verdade. Se esse mundo conhecesse essa verdade, certamente não prevaleceriam tanto no erro. Não estaria hoje se multiplicando o número de imorais pela terra, de casais homoafetivos, o que é uma grande abominação a Deus. O mundo não estaria agora entregando seus corpos ao erro, em bebedeiras, dissoluções, em coisas que a Bíblia considera como tenebrosas, porque a verdade liberta. Só que por outro lado, o diabo, por meio de suas mentiras, conseguiu cegar o entendimento das pessoas e certas coisas em que a Bíblia diz que é pecado, as pessoas romantizam, colocando nada a ver em tudo, quando, na verdade, você chegar do outro lado, quando esse corpo descer ao pó e a alma desprender desse corpo, você vai se deparar com a realidade a qual nunca quis acreditar. A realidade será outra. Você estará somente você e Deus com o seu livro. A Bíblia fala que todo aquele que não foi encontrado escrito nesse livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Busca se certificar que o teu nome vai ser encontrado, escrito no livro da vida. E a única forma de nós termos a plena ciência na nossa própria consciência que o nome está no livro da vida é se certificando que estamos fazendo a vontade do Pai. Jesus falou que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Como Jesus falou no livro de Mateus capítulo 7, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Somente os que fazem a vontade do Pai que está no céu herdarão o reino de Deus. O reino de Deus está preparado desde a fundação dos séculos. Jesus ele foi preparar uma morada, essa morada foi preparada desde a fundação dos séculos. E tem a ciência que se você não está sujeito a esse Senhor Jesus Cristo, certamente quando deixar esse corpo, estará num terrível tormento, estará numa condenação. Por isso a Bíblia fala, arrependam-se, se convertam e tornem-se a Deus, porque Deus é benigno e longânimo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. O homem só tem refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo, se arrependendo de seus pecados e tornando seu coração a Deus. Olha o que a Bíblia diz: no tempo em que vos resta na carne, não vivam segundo a vontade dos homens, segundo os gentios, andando em dissoluções, desejos malignos, borrachices, glutonarias, bebedeiras, abomináveis idolatrias. E eles acham estranho quando vocês não praticam a mesma coisa, quando andando em dissoluções, blasfemando de vós. Porém, eles vão de dar conta ao que está preparado
para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, a Bíblia fala assim que Deus, no nosso tempo em que Ele nos determinou, nós devemos andar em temor, não em abomináveis idolatrias, não em desejos malignos e contendas, não em bebedeiras, vãs dissoluções. A Bíblia fala que nós não devemos andar dessa forma, nesse tempo que nos resta. Quanto tempo te resta? Certamente, somente Deus sabe. Mas se te restasse apenas algumas horas, você soubesse, certamente se prepararia. Mas se fosse no abrir e fechar de olhos, se você não tivesse preparado, certamente desceria ao tormento, ao terrível tormento. Esse é o grande problema. Só Deus sabe o dia e a hora. Só Deus sabe o tempo que te resta. Mas a questão é que se fosse em fração de alguns segundos você ter que deixar esta vida para partir para uma pior ou para uma melhor, certamente estaria mais do que pronto, se prepararia urgentemente para se encontrar com Deus. Mas a questão é que as pessoas, infelizmente, elas vão vivendo como relaxadamente, jogando sempre para a próxima e deixando a vida como sendo levados pelo vento, como uma folha seca caída no chão, ou seja, como uma folha morta, seca, prestes a ser pisada, queimada pelos homens, sendo levada pelo vento. Estão vivendo dessa forma. Assim é o homem sem Deus. Ele vai sendo levado pelos desejos do seu coração, os desejos malignos. Ele vai vivendo como uma criatura idólatra, adorando a criatura, cheio de ídolos esse mundo está. E acham normal, a Bíblia fala, acham normal isso, e acham estranho quando vocês não praticam as mesmas coisas. Esse mundo acha normal ter os seus ídolos, idolatrar homens, jogadores, cantores, artistas, influenciadores, acham normal. Mas a Bíblia fala, os quais darão conta diante de Deus, terão que prestar conta diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueça que a conta vai chegar. O Deus Todo-Poderoso vai trazer a juízo. E a Bíblia fala que assim cada um terá que dar conta diante de Deus. E a Bíblia fala assim, por isso foi pregado o Evangelho, tanto a vivos como a mortos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, fala que o Evangelho foi pregado tanto a vivos como a mortos, para que no seu tempo vivam em temor, sabendo que vão ser julgados, sabendo que vai chegar ao fim do curso desta vida e há algo te esperando do outro lado, na eternidade. Será sofrimento ou será salvação baseado em suas escolhas, baseado naquilo que você tem seguido? A Bíblia fala que cada um receberá a sua recompensa. Veja bem, se já não está vivendo reprovado diante de Deus, porque quando deixar esse corpo, virá a sua recompensa, virá essa recompensa mais rápido que você pensa. Só basta um piscar de olhos, um estalar de dedos. A palavra do Senhor fala que nós devemos estar andando não em abominações, não em idolatrias, não em bebedeiras, não em fornicações, não em adultérios. A não ser que você tenha o prazer em satisfazer o diabo em seu corpo, a não ser que você tenha o prazer de ser uma criatura guiada por Satanás. Mas se você tem o prazer em saber que o teu nome será encontrado escrito no livro da vida, e se você tem realmente o desejo de encontrar a salvação, a Bíblia fala que nós devemos nos tornar a Deus e devemos assim se arrepender para que os pecados possam ser apagados. Porém, a Bíblia fala que andam assim em dissoluções, andam em idolatrias, acham tudo isso normal. Não é normal o pecado, não é normal ter um ídolo, não é normal ser um idólatra, não é normal ser um adúltero, não é normal andar bêbado por aí. Não vai ser normal estar diante de Deus e ter o peso da culpa e trazer Deus essa condenação pelo peso desta culpa. Não vai ser normal quando você abrir os olhos diante do Senhor. Porque a Bíblia fala que hoje acham normal. Mas o porquê?
Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Simplesmente assim. Como as pessoas não se importaram de obter o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas tais práticas abomináveis para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Por isso que tudo o que esse mundo pratica acha normal. Assim como acha normal trocar de sexo ou relacionar-se com pessoas do mesmo sexo, assim também acha normal andar por aí como bêbados, e que na verdade, como cegos, estão sendo guiados para o matadouro. E a Bíblia, ela diz em Efésios 5, desperta você que dorme e se levanta do meio dos mortos, para que Cristo venha te esclarecer seu entendimento. Ou seja, por um lado, Satanás cegou o entendimento das pessoas, elas acham normal cometer tais abominações diante de Deus, trocando de sexo, se embebedando, adulterando por aí, roubando e vivendo como mentirosos, sendo homens adúlteros, pelo que a Bíblia fala que estão como cegos, caminhando rumo ao matadouro, com passos largos, caminhando para a condenação. Porém, em Efésios 5 diz que Jesus pode te despertar e te esclarecer pela palavra da verdade, pela mensagem do Evangelho. Assim Jesus pode esclarecer seu entendimento com a verdade. E assim você pode se tornar Deus conhecendo a verdade. Todavia o homem só se volta a Deus quando verdadeiramente ele realmente ama a Deus ou tem o desejo de alcançar a salvação. Muitos dizem por aí que se não é pelo amor, então é pela dor. O que na verdade não é bem assim. Não é por força, não é por violência, mas disse Deus, é pelo meu espírito. Na verdade é que muitos buscam a Deus no tempo da dor, sim. Mas quantos que buscaram no tempo da dor, na pandemia, que estão agora com Cristo firmes no caminho? Diria que 10%. Aquela grande maioria, cadê? Estava pelas ruas e praças, dizendo que estava adorando Deus. Aquelas pessoas desesperadas, com medo de morrer, com medo de um futuro incerto que viria. Cadê aquela multidão de pessoas que diziam que estavam adorando a Deus no tempo da pandemia? Diziam que estavam orando a Deus, cadê? Ou seja, a dor leva o homem a buscar Deus, mas a dor não leva o homem a temer a Deus. A dor faz com que as pessoas temam a morte, mas temer a Deus, o homem só pode temer quando verdadeiramente ele aplica o seu coração a seguir a Deus. Aí existe temor. A verdade, ela produz temor. Conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade? Siga. Então siga a verdade. Você sabe que Jesus é o caminho? Então siga este caminho. Você sabe que ninguém chega ao Pai senão por Jesus? Então torne-se a Cristo. Uma coisa é você saber que Jesus é o caminho e seguir o caminho. Outra coisa é você saber que ninguém chega ao Pai senão por Jesus e continuar vivendo no erro. As pessoas sabem que Jesus é o caminho, mas quantos seguem? A minoria. As pessoas sabem que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus, mas por que continuam no erro? Se desperta você que dorme. Se levanta-te dentre os mortos, para que Cristo venha te esclarecer e abrir seu entendimento. A tua religião não vai te livrar na hora da morte, nem Maria, nem Aparecida, mas a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente agora e na hora da morte para aqueles que o temem. Porém, Maria não é socorro de ninguém. Ela mesma declara que precisa de um Salvador e tem um Salvador. Maria declarou que tem um Salvador. Sabemos que só existe um Salvador, esse é Jesus. E ela declarando que tem o seu Senhor, o seu Salvador, nos dá a entender que ela não pode ajudar ninguém, não pode fazer milagres, ou pode salvar sequer alguém, ou até mesmo interceder. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Então nós não precisamos de mais um santo intercessor, porque já temos o Espírito de Deus. Não precisamos de mais um mediador,
Porque em Hebreus fala que Jesus é mediador entre Deus e os homens, é o único mediador. Se só um verdadeiro mediador, os outros são o quê? São espíritos enganadores. Se só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o que são os outros? Demônios, espíritos enganadores. Por isso é bom você tomar cuidado e acautelar-se do engano, das falsas doutrinas, das heresias de perdição. Cuidado. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam as palavras de Deus. Mais do que felizes são os que ouvem e praticam as palavras de Deus. Está escrito assim na carta de Pedro. Porque em tempos antigos ou em tempos anteriores era normal que andassem segundo os desejos dos homens. E acho estranho quando não correm os homens segundo seus desenfreamentos igualmente e andam blasfemando de vós. Porém eles hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por isso foi pregado o Evangelho também a mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, a Bíblia fala que Deus vai julgar os homens na carne. Lembra que Jesus fala que haverá a ressurreição dos mortos? Lá em Apocalipse 20 vai dizer: o mar dará os seus mortos. Cada um terá que naquele grande dia ressuscitar para estar diante de Deus na sua carne e será julgado em sua carne. Independente se veio da geração de Gênesis, lá dos primeiros moradores da terra, até as últimas gerações, todos de igual modo ressuscitarão diante de Deus para prestar conta. Mas a questão é que enquanto não chega o dia do arrebatamento, o dia do Senhor, ainda há uma prestação de contas quando sair do corpo a tua alma. A Bíblia declara em Hebreus 9:27, pois o homem está ordenado morrer uma vez, e vindo após a sua morte o juízo. Ou seja, após a sua morte há um juízo. Após a sua morte há uma sentença da parte de Deus, a qual Ele te dará. Você estará diante dEle, e Ele, como juiz, vai bater o martelo, e aquilo que Deus declarar, assim será para tudo sempre. Céu ou inferno será o seu destino final. O seu próximo destino pode ser o inferno. Por isso, torna-se a Deus em arrependimento, torna-se a reconciliação em Cristo, para que o seu próximo destino não seja o inferno. Se arrependa urgentemente, deixe o erro, deixe a ignorância, o orgulho, deixe a soberba. A soberba ela precede a ruína do homem. A Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, porém Deus resiste ao soberbo. Seja manso e humilde. Aprenda com Jesus, porque Ele é manso e humilde, e então encontrarão repouso e descanso. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e vindo após a morte o juízo. Ou seja, nem reencarnação, nem purgatório, nem alma vagando pela terra, nem alma presa em bens materiais, mas sim céu ou inferno. Justo juiz te dará a salvação ou a condenação. Por isso hoje é o dia de buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Hoje é certo, por isso que o dia é hoje. O amanhã é de Deus, por isso o amanhã é incerto. Buscar o Senhor hoje. Ou seja, enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Deixa os ímpios seus maus caminhos, porque senão nunca verão a Deus. Deixa os ímpios suas idolatrias, porque senão jamais verão a Deus. Deixa os ímpios seu sodomismo, sua imoralidade, os seus ídolos de barro, de gesso, de pau, porque certamente não verão a Deus. Deixa os ímpios suas bebedeiras, torne-se a Deus, para que possa obter a salvação. A Bíblia fala que Jesus, Ele diz que o fim está próximo de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios, estejam, sobretudo, vigilantes em oração. Ou seja, o fim de todas as coisas, ele é algo individual. O fim de todas
todas as coisas, para cada pessoa vai chegar. Um dia vai chegar o fim de todas as coisas para cada cidadão, onde os seus olhos vai se fechar aqui e você estará no destino final, rangendo os dentes ou descansando eternamente com Deus. O destino final, o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas, nesta vida ele vai chegar, porém há uma eternidade te esperando. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Esteja preparado para, assim, se encontrar com o Senhor dos Exércitos. Se arrependam, afaste o homem de seus maus caminhos, afaste o homem de todo o engano, se afaste da embriaguez, afaste-se da idolatria, esteja o mais distante possível dos desejos carnais. A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5 que as obras da carne, elas inclinam o homem, levam o homem à morte. E segundo a palavra do Senhor fala, o que a Bíblia fala sobre a morte? Esse é o grande problema. Está escrito em Apocalipse 20, a saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. A morte que a Bíblia está falando, todavia, ela tem uma relação espiritual com o lago de fogo e enxofre. Uma coisa é morrer aqui nesta vida e outra coisa é a morte espiritual, o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Com consciência, com memória, ou seja, uma morte consciente é uma condenação eterna. Por que é a morte consciente? Porque estar separado de Deus é uma morte. Segundo fala no livro de Gênesis, quando o homem pecou no jardim do Éden, ele morreu. A serpente falou que não morreria. E como explicar? Depois que Adão comeu do fruto, ele continuou vivendo mais quase 1000 anos. Viveu 940 anos Adão. Sendo que no princípio, a Bíblia fala que se ele comesse do fruto, ele morreria. E morreu. Morreu espiritualmente. O homem separado de Deus, ele está morto espiritualmente. A Bíblia fala que Deus fez silêncio pela terra por milhares de anos. Deus só voltou a falar com o homem quando Moisés finalmente apresentou um sacrifício agradável a Deus e Deus, ele voltou a falar. Ou seja, o pecado separa o homem da presença de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E muitos estão como mortos diante de Deus. Mas a Bíblia fala, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Mortificai sobre a face da terra os vossos desejos carnais e pecaminosos, para que assim possam se apresentar diante de Deus vivos, a fim de obedecer a Deus. Um dos índices que o homem está morto é que ele não consegue reconhecer e obedecer a Deus, ele não consegue se sujeitar a Deus. Isso é pior do que qualquer outra coisa. O homem não reconhecer o Senhor Deus em sua obediência é uma das piores coisas que pode existir. A Bíblia fala que nós devemos, sobretudo, andar sobre a mente. Sobretudo, andem sóbrios, vigiem em oração. Sabemos que oração é uma comunicação com Deus. Oração e reza não é a mesma coisa. Oração é comunicação com Deus. E a Bíblia fala que é uma das únicas formas de você estar sóbrio, se comunicando com Deus, ou seja, orando em espírito. Uma das únicas formas do homem vencer o pecado, se sujeitando a Deus e, sobretudo, andando sóbrio. Você encontra na Bíblia, por diversas vezes, Deus falando que devemos andar sobriamente. Você vai encontrar em 1 Coríntios 6 dizendo que os bêbados serão lançados no inferno. Em Apocalipse 20, versículo 15 adiante, serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala na segunda carta aos Tessalonicenses: sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor. Jesus, ele diz que não é bom que o homem seja dado ao vinho ou à bebida forte. O
O pecado, meu irmão, ele adentrou o coração das pessoas por justamente elas não andarem diante de Deus como sóbrios e não se importarem em fazer a vontade de Deus. Como as pessoas estão vivendo a cada dia mais separadas de Deus, enganadas pelo diabo, dizendo que Deus está em seu coração, acreditando que estão andando na presença de Deus, quando na verdade suas obras são más, estão desonrando a Deus, o Senhor. Mas se hoje você tem uma oportunidade, torne-se a Deus em arrependimento, vire as costas urgentemente aos seus pecados, vire as costas urgentemente ao sodomismo, para que não venha se perder num terrível lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia fala que sua fumaça do tormento jamais cessará, mas subirá para todo sempre. Hoje é um dia específico, o dia que se chama hoje. A Bíblia fala é um tempo em que Deus determinou a todos os homens que estão tateando em meio à escuridão, para que possam encontrar a salvação, para que possam encontrar a verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é uma pessoa, Jesus é a verdade, o caminho, a vida, em que as pessoas sabem, mas na verdade não seguem, mas o rejeitam, não buscam ao Senhor agora, mas certamente quando descer ao pó, quando se desprender desse corpo, buscarão, porém não encontrarão. Por isso, Isaías enfatiza que Deus deve ser buscado enquanto pode ser encontrado, ou seja, agora. Porque um dia você vai se desprender desse corpo e vai buscar Deus, sim. Mas porém a Bíblia fala que na eternidade é céu e inferno. Ou seja, você estará eternamente separado de Deus, ou você estará juntamente de Deus em um descanso. Faça a tua escolha, porque Deus determinou ao homem a vida. E diante de você está o caminho da vida e da morte. Escolhe a vida, para que não te suceda a condenação. Escolhe a vida para que venha você estar num descanso em Cristo, para que você venha ter paz com Deus. Se certifique que você está fazendo a vontade de Deus. Se certifique que você não está andando pelo mundo como um homem carnal, idólatra, beberrão, adúltero. Se certifique que você está fazendo a vontade de Deus, não cumprindo os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai dizer: as obras da carne são imoralidade, são prostituições, são bebedeiras, idolatrias, avareza, mentira, soberba, orgulho, imoralidade, sodomismo, acerca das quais vos declaro que os que praticam essas coisas jamais herdarão o reino de Deus. A Bíblia faz um alerta enfatizando tais coisas. Se certifique que você não está nessa lista, porque se você estiver nessa lista, certamente o seu nome está banido do livro da vida. Se certifique-se que você não está nessa lista, a qual fala em Gálatas capítulo 5. As obras da carne, elas certamente te levarão a uma condenação eterna. Jesus morreu na cruz não para você viver dessa forma, mas para que, chegando ao conhecimento da verdade, possa abandonar tais coisas, abrindo seus olhos, para que, chegando ao pleno conhecimento da verdade, possa rejeitar todas essas coisas diante de Deus. Por isso o Evangelho é pregado tanto a vivos como a mortos. Por isso o Evangelho é pregado pela face da terra e anunciado aos homens, para que neste tempo em que lhes restam, possam estar cientes de seu destino final e possam saber onde estarão. A Bíblia fala assim no livro de Coríntios, no capítulo 13, versículo 5: examine cada um, pois, a si mesmo, para ver se já não estão reprovados diante de Deus. Examinai, pois, diante de Deus a cada um a si mesmo, para descobrir se já não estão reprovados diante de Deus. Somente a Escritura é o suficiente para te mostrar se aprovado diante de Deus está, ou se está caminhando reprovado diante do Senhor. Porque Deus reprova todas as obras ímpias e morais. Deus reprova todas as obras de idolatria, todas as obras malignas e caminhos errantes do homem, de bebedeiras, ou seja, sodomismo, ou seja, o próprio orgulho que domina e endurece o coração das pessoas,
ou seja, a própria soberba, ou leva o homem à destruição, ou até mesmo a imoralidade sexual que leva as pessoas a um erro tão grande, a uma depravação tão grande. A Bíblia fala que é necessário o homem deixar-se, negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz, se ele quiser seguir a Jesus. Aí nós podemos saber se você quer seguir Jesus e descobrimos quem na verdade quer seguir Jesus. E quantos na verdade estão seguindo a Jesus? Quantos na verdade estão seguindo Jesus? Porque Jesus falou, se vocês quiserem vir após mim, então nega a si mesmo. Nega o orgulho, nega a soberba, nega a dureza do seu coração, nega a imoralidade, a homofetividade. Nega a si mesmo. Siga após mim tomando a sua cruz. Siga após Jesus tomando a sua cruz. Renunciar o seu pecado é uma cruz. E todos têm que levar a sua própria cruz, renunciar o seu próprio pecado, para que possa seguir Jesus. Você quer seguir Jesus? Você está disposto a abrir mão do erro? Você está disposto a abrir mão da sua embriaguez? Para seguir Jesus, o homem precisa negar o seu eu a si mesmo. Você está disposto a abrir mão da imoralidade? Deixar a idolatria, os ídolos de lado? Porque a Bíblia falou, vocês adoram a Deus e ao mamon. A Bíblia fala que o coração é entrada e saída da vida. E como vocês dizem coisas boas sendo homens maus? No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 7, Jesus, ele diz, hipócritas, pois Isaías profetizou a respeito de vocês, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim, e em vão me adoram, ensinando e seguindo preceitos de homens e doutrinas de demônios. Jesus disse isso, e foi profetizado por Isaías, de uma geração hipócrita, de um povo hipócrita que honra a Deus com os lábios, mas em que seus corações estão distantes de Deus, ou seja, a falsa adoração, a hipocrisia do erro do homem, faz com que o seu coração esteja distante de Deus, confessando Deus com os lábios, mas negando Ele em suas obras. É assim que diz no livro de Tito, no capítulo 1, confessam-no que o conhecem, porém negam-no em suas obras, sendo abomináveis e reprovados diante de Deus. Você quer saber se você está reprovado ou aprovado diante de Deus? Examine, pois, a Escritura. Jesus falou, examine a Escritura. Sim, pois são elas que testificam de mim. E nelas vocês encontram a vida. Examinando a Escritura, eu consigo descobrir se o meu caminho é o caminho de Deus. Porque Isaías fala no capítulo 55. Porque os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Examinando a Escritura, eu consigo compreender o que Deus reprova e o que Deus dá aprovação. E assim eu entendo se minha alma está caminhando para o céu e se está caminhando para o inferno. Você precisa descobrir isso urgentemente antes que seja tarde. Você precisa urgentemente examinar diante de Deus seus caminhos para que você possa compreender para onde está caminhando a tua alma. O destino da tua alma ele é muito importante, porque sabendo que se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus junto de Deus Pai uma casa eterna, não feita pelas mãos do homem, mas eterna junto de Deus. Eita Deus, o povo coloca o carro bem na frente. Examine, pois, o homem a si mesmo, e prove se já não está reprovado diante de Deus. Descubra se já não está reprovado diante do Senhor. Antes agora do que tarde. Antes hoje do que amanhã. Porque amanhã pertence a Deus. Hoje é o dia certo. O amanhã é o dia incerto. Por isso que Deus, Ele determinou aos homens que o buscassem no dia que se chama hoje. Como Isaías bem diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto, deixando os ímpios seus maus caminhos e se tornando a Deus, porque Deus é benigno, Deus é misericordioso, longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham alcançar a vida eterna,
por meio da pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia fala sobre tudo. Ou seja, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiem em oração. Já está próximo. Ezequiel fala no capítulo 9, ou melhor, no capítulo 7. O fim vem. E o fim vem e já está próximo. Esse fim, a Bíblia declara como o seu último dia na terra. Existe um fim em que o mundo chegará um dia. Esse dia não está tão longe. Porém, mais perto está do que nunca. O fim do curso da vida nessa terra. A cada dia, a cada manhã, se renova a misericórdia de Deus. Mas a cada dia, a cada manhã, está chegando mais uma vez o seu fim. Está se aproximando o grande dia vindouro do juízo. Está se aproximando o grande dia de se apresentar diante de Deus. Assim como um soldado, ele é convocado a um dia para se apresentar diante do exército. Assim, todos foram convocados para um dia se apresentarem diante de Deus, aonde terão que prestar conta diante do Senhor, onde a própria palavra do Senhor fala que cada um terá que dar conta de si mesmo, de suas obras, e por suas obras serão julgados. Isso mesmo a Bíblia diz. A salvação não é pelas obras, mas o juízo de Deus será segundo as obras. Não é obra de caridade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não. Mas sim as obras de justiça. Justamente isso que a Bíblia está dizendo. As obras que Deus julgará serão as ações humanas. As obras que Deus está prestes a julgar são todas as ações humanas perante a Deus. São justamente essas obras em que Deus está prestes a julgar. As obras, ações humanas e caminhos do homem, o qual serão julgados diante do Senhor. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, vai dizer no versículo 14 adiante, vai dizer que assim cada um será julgado segundo as suas obras. E a Bíblia fala assim, e abriu-se um livro. Um é o livro da vida, outro é o livro das obras. E a Bíblia fala que abriu-se os livros, então os mortos foram julgados pelo que estava escrito nesses livros. Ou seja, diante do juízo final, diante do justo juiz, diante do Deus Altíssimo, o homem comparecerá para ser justamente julgado, segundo as suas obras ímpias, segundo os seus caminhos. Porém, baseado no livro da lei, Deus vai julgar os caminhos do homem segundo o que está escrito na Bíblia, não segundo o padrão do coração. Não é a sociedade quem define o que é certo e o que é errado, não são as leis humanas, mas sim a lei de Deus, que é a sua palavra. Não é o caráter humano que define o que é certo e o que é errado, mas sim o próprio Deus, por meio de sua palavra, nos diz o que é certo e o que é errado. Então os homens serão julgados quando estiverem diante de Deus, e assim, segundo o que está escrito. E a Bíblia fala que cada um estará diante de Deus, esse livro vai se abrir. E aquele que não praticou as palavras do Senhor, ele será cobrado, ele será réu da condenação. Por isso que Jesus falou, não vim julgar o mundo, mas a palavra que vocês têm ouvido, essa vai julgar no último dia. Jesus disse, eu não vim para julgar o homem, ou seja, a princípio Jesus veio salvar. Porém a Bíblia fala assim, essas palavras que têm sido anunciadas, essas palavras vão de julgar no último dia. Essas palavras vão julgar o homem no último dia. Quão lamentável será para os homens que não obedecem a Deus. Quão lamentável
será para os homens que não obedecem a Deus, porque essas palavras o julgarão, essas palavras o julgará, essas palavras trará ao homem a sua sentença. Por isso obedeça a Jesus, por isso torne o seu coração a Deus, sujeitai-vos a Deus, Ele se achegará até vós, resistir o diabo, ele fugirá de vós, torne-se a Deus os seus caminhos. A Bíblia fala que aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Assim como você hoje fecha a porta, Jesus não entra, no último dia você vai procurar a porta aberta e ela não estará aberta. Houve no dia de Noé, Noé é o pregoeiro da justiça, em que havia também uma arca e uma porta aberta e as pessoas não procuraram entrar por aquela porta, porque no momento os seus prazeres do pecado os conduziam ao erro e não queriam saber de entrar pela porta. Porém a porta se fechou, um dia a porta vai se fechar e tarde mais será. A porta representa a oportunidade, ela representa uma esperança, a salvação do homem está na pessoa de Cristo. Por isso Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Se você entra pela porta que é Jesus, você salva a sua alma encontrando as pastagens, verdes pastos, pastos verdejantes que alimentam a sua alma, que é a própria palavra. E a Bíblia diz que você sairá e encontrará pastagem. O que é entrar por Jesus? Você ouve as palavras de Cristo e você compreende que qual é o caminho bom diante de Deus e segue. E assim Jesus habita dentro de você e faz morada em você com Ele, se tornando um só corpo, um só espírito, o mesmo caminho, o mesmo parecer. É isso que a igreja, é isso que Jesus faz. Quando você compreende as palavras de Jesus e entende que há um caminho reto, você junto com Jesus se torna a igreja. Ele é a igreja verdadeira. Muitas pessoas perguntam: qual que é a sua igreja? É essa, Jesus. Você sabia que a igreja não é um lugar, não é uma denominação, não é uma religião, que na verdade é uma empresa isso, mas sim Jesus. Está escrito em Coríntios: Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros de seu corpo. Ou seja, estamos em Cristo, fazemos parte da igreja verdadeira, que não é institucional, não é ministerial, não é denominacional, mas sim espiritual. Cristo é a igreja verdadeira. Te convido você a fazer parte dessa igreja. Você se torne membro do corpo de Cristo e assim você se torna a igreja do Senhor Jesus, viva na terra, as pedras vivas na terra, o povo eleito, o sacerdócio real, para que vá e anuncie as virtudes de Deus. A Bíblia fala que para isso o Senhor Deus nos elegeu como sacerdócio real, como pedras vivas, para que vá e anuncie as virtudes de Deus. As virtudes de Deus estão sendo anunciadas. Se nós não pregarmos, as pedras vão clamar em nosso lugar. Se os pregadores não clamarem, os tsunamis, terremotos, furacões, fome, guerra, tudo isso vai pregar em nosso lugar como um juízo para as pessoas. Mas hoje é pregado o Evangelho de Cristo, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que crêem, porque a mensagem da cruz ela é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. E a mensagem da cruz é a renúncia, a mensagem da cruz ela representa o sofrimento, o desprezo, a humilhação, a rejeição. O sofrimento de Jesus foi notório. A traição dos amigos de Jesus para com ele. A mensagem da cruz não representa a bênção. A Bíblia fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje o símbolo das religiões dos homens tem uma cruz. A cruz não está apresentando uma vitória, uma bênção. A cruz está representando a maldição que Jesus enfrentou e sofreu. O que o homem ele tem que se lembrar é que Jesus ressuscitou. E que Jesus deve ser sujeitado em seu corpo para que ele possa contigo habitar. Você não precisa de um crucifixo, você não precisa de um terço, você não precisa
de um guia para ser guiado, protegido, mas nós temos a proteção de Deus e nós temos Jesus para nos guiar. Quando nós fazemos a vontade de Jesus, nós não precisamos de um guia cego. Quando nós fazemos a vontade de Jesus, nós não precisamos de Exu, porque na verdade nós não dependemos de demônios ou espíritos enganadores, porque Jesus, ele é o caminho. A Bíblia fala que ele deitar nos faz em verde espaço. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os caminhos. Verdadeira luz e lâmpada são as palavras de Deus. Cidade de Goiânia, creio no Evangelho. Saia da incredulidade. Abandona a incredulidade. Deixem de ser incrédulos, mas sejam crentes. Não digo evangélicos, católicos, mas sim crentes na pessoa de Cristo. Porque muitos creem em muitas coisas. Coisas que não vão salvar, na verdade. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio para que em seu tempo, em nosso tempo, pudéssemos ter a remissão dos pecados e pudesse ser salvos. Jesus veio para que o homem saia da cegueira do pecado, saia urgentemente da idolatria, da embriaguez, fuja do pecado, arrependei-vos e convertei-vos. Convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados e venha o tempo do refrigério. O tempo está próximo. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz da igreja, Deus abençoe. Vamos finalizar por aqui a pregação, amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.